Ei, que bom ter você aqui conosco no Espaço Aberto. Hoje nós vamos falar sobre um assunto pouco falado, mas muito importante para quem gosta de vender. Você, construtor, sabe e cuida do branding da sua empresa? Vamos falar como o branding atua nas construtoras. Eu tenho 2 convidados muito especiais aqui com a gente. Então já fica conosco, curta esse vídeo, compartilha com quem tu sabe que vai gostar desse assunto. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto. E os convidados de hoje são a Lizzy, que é especialista em branding, posicionamento de marca, e o engenheiro Basso, CEO de uma das construtoras em Balneário Camboriú, com mais de 30 anos de experiência na área. E vou conversar um pouquinho aqui com eles. Eu gosto de começar e eu quero começar agradecendo a presença de vocês. Lizzy, Basso, muito obrigada por vocês estarem aqui, tirar esse tempinho para a gente conversar sobre esse tema que é pouco falado, né, Lizzy? A Lizzy tem uma experiência grande com branding, mas conta um pouquinho como começou, né? Um pouquinho da tua trajetória, depois quero saber também do Basso. Como começou esse teu trabalho e especificamente com as construtoras? Perfeito, Lidy. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada você que está investindo o teu tempo aqui para buscar mais conhecimento na área. Então, hoje nós vamos falar sobre as estratégias que dão certo, aquelas que davam certo e quais são as tendências do mercado. Me chamo Lizzy Souza, a minha agência se chama Blossom e nós somos especializados na área de posicionamento e branding, tanto voltado, Lidy, para a parte corporativa, quanto para a marca pessoal, que nós identificamos anos atrás, quando nós viemos para a região, que era uma carência do mercado. E como eu iniciei tudo isso, né? Então, lá atrás, eu iniciei na faculdade de engenharia, então sempre me identifiquei pela área, porém eu me formei em administração de empresas. Eu sempre tive um perfil muito de gostar de empreender, de trabalhar na parte de vendas e estratégias, então desde muito cedo eu atuava na parte como empreendedora mesmo. E nesse momento, onde eu já tinha atingido determinada realização profissional com relação a metas financeiras, eu vivi um momento bem impactante na minha vida, onde eu percebi que dinheiro não traria a minha realização profissional. Então, ali, eu iniciei uma experiência imersiva de desenvolvimento, autoconhecimento, jornada de aprendizado voltado a coach, practitioner em PNL. Sou pós-graduada em psicologia, sou pós-graduada em neurociências. Que legal! Onde, lá atrás, eu atuei como terapeuta na área. E foi aí que a agência surgiu. Então, lá atrás, eu queria me posicionar já para o mercado que nós chamamos no digital de high ticket, que são vendas e produtos com maior valor agregado. Uhum. E ali eu tive uma grande dificuldade. Por ter vindo de uma família muito humilde, também não entender nada de digital, eu não sabia me portar, não sabia me comunicar, fazer rapport com o público-alvo e também não sabia o que seriam os conteúdos estratégicos. Então, eu seguia muitas tendências que, de certa forma, até trouxe o resultado que eu gostaria. Então, ao longo desses anos, eu fui me especializando na parte relacionada a marketing. Uhum. Depois, me tornei embaixadora do maior congresso de empreendedorismo digital do Rio Grande do Sul, que acontece semana que vem, inclusive. E ali eu fui ganhando mais conhecimento e especializações na área de branding. Então, lá atrás, antes da pandemia, né? Que hoje nós falamos assim, o antes da pandemia e depois da pandemia. Houve uma grande mudança do comportamento, jornada do cliente e também da nossa da consciência da importância das redes sociais. Então, lá atrás, para você se especializar nessa área, era relativamente difícil comparado ao nosso cenário atual. Uhum. Então, lá nós fazíamos muitas imersões dentro de grandes empresas de publicidade e eu percebia que aquilo que eu atendia para o cliente final como terapeuta, nada mais é do que o neuromarketing que eu posso atuar para o meu cliente dentro da agência. Então, hoje, um dos nossos diferenciais é esse. Então, eu fico ativa dentro da parte estratégica, onde nós trabalhamos análise de arquétipos, que é a personalização dessa marca. É entender, bom, se nós vamos construir uma marca de uma construtora,
vamos personificar ela para que ela tenha um tom de voz, para que determinado público se conecte com essa marca, fazendo com que ela seja reconhecida como algo diferente perante seus concorrentes. Então, nada mais é do que o quê? Pegar 2 produtos semelhantes, que têm basicamente a mesma qualidade técnica, que vão resolver o mesmo problema, porém, nós colocarmos uma purpurina, lapidarmos a entrega dele, para que a nossa mente não consiga fazer esse parâmetro comparativo de preço. E daí vem muita questão de sentir pertencente, o senso de comunidade. Valores. Exatamente. Então, é transformar o conceito do nosso cliente em valores e esses valores em valor real de venda para o cliente, dono de construtora e incorporadora. Eu acho que com o mercado, o crescimento do mercado, os preços se igualaram bastante e hoje tem muito cliente que vai pela a história da construtora, né? Se identificando com a construtora, se identificando com o comercial da construtora, com os valores, a missão. Até porque a gente está falando muitas vezes de um imóvel que pode ser o imóvel do resto da vida da pessoa, né? Então, trabalhar toda essa imagem, o branding é muito importante. Basso, conta um pouquinho pra gente sobre a tua empresa. Existe há mais de 30 anos, como que começou e a tua paixão ali pela construção. Boa tarde, Lidiane, é um grande prazer estar aqui com você, participando do seu espaço aberto aqui, né? Um podcast muito valorizado pela região, muito visto, e com a Lise, que é uma craque, né? A Lise é uma craque em branding, marketing, enfim, nós estamos trabalhando nessa nova proposta da nossa empresa e ela tem sempre coisas para nos ensinar, né? Cada vez que eu converso com ela, aprendo bastante. A nossa vocação sempre foi construir, sempre foi trabalhar, sempre foi no segmento da construção civil. Então, a nossa história é uma história que basicamente começa como quase todas as empresas familiares. Meu irmão também é engenheiro e os dois nós entendíamos que precisavam construir, trabalhar e saímos para poder procurar um espaço interessante, um lugar que estivesse crescendo. E isso foi fantástico porque a gente foi para o norte do Brasil, fomos para a Amazônia. Nossa! Ficamos na Amazônia durante 11 anos, construímos em diversos lugares lá, com Porto Velho, Rio Branco, Manaus, Vilhena. Mas você é de lá? É natural daqui? Não, eu sou paranaense. Nós somos paranaenses, de Maringá. Pé vermelho, muito orgulho. E acabamos indo para lá. Ficamos lá durante 11 anos, aprendemos bastante. Muita coisa foi desenvolvida ali, construímos na Amazônia, construímos em lugares que não tinha acesso, só através de barco. E isso tudo trouxe muita bagagem para nós. Depois de muitos e muitos anos frequentando Balneário Camboriú, Santa Catarina, que é uma terra maravilhosa, um lugar espetacular, optamos em vir trabalhar e morar em Balneário Camboriú. Então foi aí que deu início, né? Essa empreitada, né? Essa nossa jornada para retornar ao sul e poder construir em Balneário Camboriú. Basicamente foi assim. Quando tu começou lá, na Amazônia, né? O que tu vê que mudou? Que tu precisou se reinventar, inclusive, né? Com branding, toda essa experiência. O que tu acha que mais mudou ali na construção? Excelente pergunta. Essa foi uma das razões que fez nós retornarmos. Porque existe um centro de excelência onde ele se concentra basicamente no sudoeste, no sul do Brasil e em algumas partes específicas. E lá no norte as coisas demoram um pouquinho para chegar. Então nós viemos para o sul, viemos para Balneário Camboriú para produzir coisas melhores. Entender melhor como é que funcionava o desejo do nosso cliente. Enfim, essa foi a razão que a gente retornou. Basicamente por ter carência de informação, de tecnologia, aperfeiçoamento, novas ideias estavam surgindo e lá demorava um pouquinho para nós recebermos.
Há quanto tempo tu estás aqui na região? 30 anos. 30 anos? 30 anos. Ah, faz bastante tempo. É daqui já, né? Sim, com certeza. Eu amo essa região. Já frequento aqui desde criança, né? Uhum. Aliás, olha que coisa interessante. Quando nós viemos com a família, a primeira vez, nós viemos e ficamos na praia de Pissarras. Uhum. Praia de Pissarras. Balneário Camboriú, praticamente eu não se ouvia falar. Na segunda temporada, nós ficamos em Balneário Camboriú. Depois, nunca mais voltamos para Pissarras. Não que Pissarras não seja bom, é excelente. O que eu quero dizer com essa história é de que as coisas mudam. Muda. É muito importante você estar o tempo todo conectado, estar ligado, porque naquela época... Pissarras estava com a faca e o queijo na mão. Talvez não souberam aproveitar. E Balneário Camboriú tirou proveito disso. E até hoje, essa é a grande vantagem. Nós somos precursores de uma série de coisas em Balneário Camboriú. Principalmente a questão do comportamento, né? Balneário Camboriú é uma cidade moderna, uma cidade pujante, em que tem muitas culturas. E é isso que atrai todas essas pessoas, porque vem buscar o quê? Vem buscar essa miscigenação, essa energia que não tem em outros lugares. E é por essa razão que faz de Balneário Camboriú a cidade tão especial que nós amamos. Eu acho que o acesso também. O acesso a tudo que uma cidade precisa, né? Desde mercado, shopping. Balneário tinha shopping, Itajaí não tinha shopping ainda, né? Balneário investiu muito nessa questão. Então, muitas das pessoas começaram a dar mais importância para Balneário e não tanto, né, para Itajaí, Pissarras. Mas em questão de segurança, sabe que eu era criança, a minha mãe deixava a gente pegar a praiana para ir para a praia de Pissarras. Praiana era o ônibus, né? O ônibus que passava pelas praias. Para passar o dia na praia de Pissarras e não deixava a gente ir para a Praia Brava, que era perigoso. Que ninguém morava na Praia Brava, ninguém construía na Praia Brava. Era desova de corpo lá, de maconheiro. Ninguém ia, a gente não ia pra Praia Brava. Isso ali com 13 anos, 12 anos. A gente pegava o ônibus e ia pra Praia de Pissarras, que era uma praia bem familiar. Então, lá tinha família, não era perigoso. E a gente ia lá pra Pissarras. Eu cresci indo bastante na praia de Pissarras, mais do que Balneário, do que a Praia Brava, tu vê? Pois é, e você vê que coisa interessante isso, né? Às vezes, nós precisamos conhecer outros lugares, outros espaços, para dar valor naquilo que nós temos. E Balneário Camboriú é essa maravilha que nós estamos vivendo, né? Nós temos aqui, por exemplo, que foi inédito, e até hoje, se eu não me engano, foi o prefeito Meirinho, que ele criou a Avenida Atlântica. A Avenida Atlântica é um diferencial que poucas praias têm, é a Avenida Atlântica. Muitas praias lutam para ter uma avenida como a nossa, mas não conseguem. Pissarras não tem. Pois é. Então, aí está a grande sacada da época, né? Foi, assim, uma coragem muito grande, porque não tinha Avenida Atlântica naquela época. Eu acho que muda bastante a visão do futuro, né? Assim como a cidade tem que ter a visão do futuro, o construtor... o marketing também a gente tem que ter a visão do futuro, né? Lizzy, qual que tu acha o que tu acredita que antes dava certo, né? Na comunicação, hoje não dá mais, assim como a cidade mudou, né? O pensamento das pessoas mudaram, acho que o marketing mais do que nunca, principalmente depois da pandemia, que tudo virou... Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que está tudo muito virtual, também está muito mais pessoal. Porque as pessoas querem mais essa conexão pessoal. Por mais que tudo hoje é online, enfim. O que tu acha que mais mudou? Exatamente. Eu concordo contigo dessa questão da personalização e de você querer estar mais próximo das marcas que você consome. E o que eu vejo, principalmente no mercado da nossa região, que é um mercado de alto padrão. Então, essa experiência imersiva, o cliente ele está mais exigente. E com a pandemia, isso acelerou também a consciência e o desenvolvimento da experiência imersiva através das redes sociais. Então, nós somos constantemente bombardeados por informação, anúncios, campanhas publicitárias. O
que tu me diz das empresas que não vê um diferencial competitivo no branding, né? Ou, não, minha marca já tem 30 anos, que é o que o Basso poderia ter feito, né? Eu já tô há 30 anos aqui, ó, não preciso de um posicionamento, ou já estou bem posicionado, né? O que dizer dessas pessoas que às vezes não vê essa importância, né, do... Então, o branding ele serve como uma construção de marca e autoridade, principalmente focado no médio e no longo prazo. Então, ele acelera a jornada de compra desse cliente. Então, ele tem a tendência a acelerar as vendas, aumentar as vendas, fazer com que esse empreendimento ele seja possível vender de forma mais rápido. E também ele tem a possibilidade de aumentar o ROI. Então, tanto o retorno sobre investimento deste cliente, que ele precisa perceber esse valor. Olha, de fato, essa construtora aqui, ela é mais segura. Vale mais a pena eu investir e dar uma entrada mais alta, mas olha só o padrão que ela me entrega, do que essa outra aqui, que ainda não tem empreendimentos entregue na região. Então, isso começa a fazer com que esse cliente, ele tenha esse desejo pela construtora. E nós estávamos conversando sobre isso, né? Que eu te perguntei, assim, o que você acredita que para você fez você ter essa consciência de que, olha, faz sentido a empresa hoje investir em um rebranding? Ah, com certeza, né? É uma necessidade e a mudança ela acontece todos os dias, cada dia um pouquinho, né? Cada dia a gente vai se aperfeiçoando, cada dia a gente vai... É uma mutação constante. Agora, o rebranding, ele vai organizar tudo isso. Ele vai poder potencializar essa empresa, essa metodologia, esse sistema, a nova forma de se conectar com os nossos clientes. Então, é uma ferramenta extremamente importante. E é um processo, né? É um processo de médio, que ali, como comentou agora, é um processo de médio e longo prazo. Nada vai se fazer de um dia para o outro. E é um caminho que não tem volta, com certeza. Um caminho que a gente vai galgando, vai adquirindo experiência, maturidade, importantes para a cultura da empresa. Porque também trata-se do cliente, mas também internamente quem são os nossos colaboradores e os nossos clientes. Muito importante focar nisso. Que às vezes foca só como branding, como vendas, né? Como posicionamento para vendas. Mas também eu acho que bem isso, reforça bastante os valores, a cultura, a missão. Reforça e refaz, né? Porque é isso, a gente tem que se atualizar, né? Sim. E a gente conversou aqui com a Liz agora há pouco sobre essa questão do processo de análise dos novos colaboradores. Então, isso é fundamental. Se o novo colaborador ele não está conectado com os valores desse novo sistema, dessa nova conduta, dessa nova forma de entender, ele não vai servir. É o que a gente fala sobre a conexão humana, né? Por mais que está no digital, mas a conexão humana já chega desde dos colaboradores aos clientes. Os clientes também querem essa conexão. E um colaborador que se identifica com a visão, com a missão, com os valores de onde trabalha trabalha muito melhor, né? Tem um amigo que diz assim, que treinar a equipe é muito importante e nós devemos treinar sempre. Agora, se você fica treinando, alguma coisa não deu certo. Porque se você fez uma boa seleção e fez um bom teste, não tem tanta necessidade de você ficar treinando o tempo todo. Não é? Então, esse profissional, ele vai se adaptar à cultura da empresa, ele vai ter autonomia para poder decidir também. Ele vai participar dessa engrenagem e vamos todos trabalhar e puxar na mesma direção. Eu tenho um caso muito interessante de um servente até. Um servente, um rapaz simples, jovem, ele ficava ali na betoneira, sabe? Ali na obra e tal, ajudando o processo de fazer a argamassa. E teve um dia que o engenheiro ligou dizendo que o caminhão de cimento que tinha chegado de manhã tinha sido mandado embora. Que o caminhão não estava ali porque alguém mandou embora. Aí foram investigar, foi esse servente que mandou o caminhão embora. O cimento estava com problema
né? Estava já começando a ficar duro, perdendo a sua validade, e ele decidiu mandar o caminhão embora. Ele identificou o problema e não teve dúvida. Ele realmente teve uma atitude extremamente, assim, de coragem, né? Porque não era para ele ter feito não isso. Exatamente. Ele pode ter visto ali, o cimento não estava bom, mas ia se misturar com os demais, mas ele entendeu que aquele processo ali depois ia dar problema. Futuramente, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a qualquer momento ia acontecer. Então, é o comprometimento, né? Com todo o processo. Com certeza, tudo isso aí é muito gratificante para nós. Que ótimo, mostra bem como a tua cultura e os teus valores estão empregados ali na tua empresa. Porque se não tivesse, ele não falaria nada, não é meu problema, né? O problema vai dar daqui a 3, 5 anos, eu não vou estar mais aqui e deixa. Né? Ou seja, tipo, ou não vou atrasar a obra porque tá ruim. Deixa tocar que depois vai. Isso é bem legal. Isso mostra como tá o cuidado, né? O cuidado do colaborador ali com a empresa e com a construção. Isso é bem legal. Defendendo, né, os valores da empresa. Isso é muito bacana. Você também tinha comentado... Porque nós estávamos falando sobre os nomes dos empreendimentos. Esse aqui é um bom nome. Esse aqui é um bom nome para empreendimento. Como que se cria? Sempre quis saber. Como que se cria o nome dos... A gente leva em consideração alguns fatores. Então, a gente entende, através de um briefing, qual foi a história da construtora, no caso, incorporadora. Entende qual é o conceito, o que nós estamos buscando comunicar. É inovação, é tecnologia, é diferenciação, é legado e tradição. Então, a gente leva esses alguns fatores, né, em consideração. E nós vamos entender a sonoridade. Nós queremos um nome... A personificação. É uma personificação feminina? Masculina? Então, isso também influencia no processo criativo do nome. Então, são alguns elementos que fazem com que a gente consiga definir qual a melhor estratégia. Gostei. Eu, como arquiteta, gostei. É ligar um conceito à construção, né? Tu dá um nome para aquela construção, não é prédio. E daí você traz uma narrativa, né, para aquele empreendimento. Porque quando você traz essa construção dessa história, flui desde campanhas ao desenvolvimento da experiência de interiores, o hall de entrada desse empreendimento, todos devem contar a mesma história. Então, quando o branding se alinha com a parte da construção, do projeto, traz uma experiência única que, inclusive, é tendência de mercado, né? Que é essa experiência imersiva. Você tinha comentado que antigamente era mais fácil de escolher os nomes, né? Ah, sim, bom... Nos tempos, né, aqui da região, usava-se muito o nome da mãe, da avó, né? Os nomes femininos, né? Dona Rosinha, Maria Amélia. Então, se você procurar aí, você vai ver que os edifícios mais antigos... A minha avó é Maria Amélia. Olha aí, quem sabe? Eu sou Amélia. Eu sou Lidiane Amélia. Podia ser um empreendimento. Podia ser um empreendimento. Acho que talvez era uma forma de branding, né? Por que não, né? É uma forma de honrar a família, né? Exatamente, de você poder usar os nomes, né? E depois o tempo foi passando, claro, as coisas foram mudando, né? E hoje existe uma técnica, como é que a Liz comentou aí, uma técnica bem apurada, né? Tem que escolher bem os nomes, porque do nome vai surgir todo um processo de criação, um processo, inclusive, construtivo. Construtivo, isso. Para ser coerente, para ter uma narrativa coerente com aquilo que está se propondo, senão uma coisa não bate com a outra, né? Então, nós estamos muito atentos a isso também, sabe? Essa questão de nominar os empreendimentos que eles transmitem, que eles transpiram aquilo, que eles passam vida. Você sabe que os empreendimentos, eles têm vida. Tem vida, né? E isso é muito, muito difícil, às vezes, para o morador ou para o investidor entender. Né? Não vê como tijolo, como parede, né? Exatamente. Ele pensa que aquilo ali nunca mais vai ser preciso da manutenção, conservação. E ele respira. O empreendimento respira, ele tem alma, ele tem vida. E muito importante estar próximo dele para poder sentir isso. Ele pulsa. Quando nós tratamos ele bem, ele responde bem. Quando tratamos mal, ele vai responder mal. Então, essa é uma das razões que nós, há mais de 10, 12 anos, nós
exigimos que os síndicos dos nossos empreendimentos sejam profissionais. Perfeito. Para ele poder entender isso, como funciona isso. Não é só a manutenção da bomba, a manutenção do sistema de segurança. É a questão que o edifício ele tem vida própria. Ele precisa. E ele vai trazer benefício, porque é um investimento que ele vai ter uma vida longa por 30, 40, 50 anos. Isso vai trazer muito ganho, muita recompensa para o nosso cliente. É uma forma de respeitar o nosso cliente. Então, não é despesa, né? É um investimento. E já estamos também numa fase bem interessante também, de que, além do síndico profissional, nós escolhemos, fazemos uma seleção, ver se ele tem as características daquele empreendimento. Tu já lança com o síndico? Com o síndico. Ótimo. Na nossa convenção de condomínio, não aceita a não ser o síndico profissional. Ele não tem como eles alterarem. Então, isso é fantástico. Nós temos, além disso, claro, o manual do síndico, o manual do proprietário, né? E estamos também com agora uma nova proposta, que é o gestor do condomínio, né? O gestor. O síndico, ele lida com a parte operacional, o dia a dia, né? A parte hidráulica, a parte elétrica, etc. O gestor, ele fica mais, ele fica mais envolvido com a parte de concierge, a convivência entre os moradores, como eles vão habitar aquele espaço ali, qual é a forma mais racional de se habitar aquele espaço. Então, isso é muito interessante. Lidando com conflitos também. Pois é, diminui muito. Pois é. Diminuiu muitos conflitos. Antes, a reunião dos moradores era um assunto chato, meio desgastante, e a partir dessa ideia passou a ser muito bacana. A pessoa faz um churrasco, faz um encontro, né? E assim, tudo se transforma numa comunidade, né? A praia promove isso. E por que nossos empreendimentos, nossos edifícios não? Então, também. Então, é muito legal. Gostei. Ele já está... essa ideia? E de onde surgiu essa ideia? Não, a gente vai atrás do nosso cliente, né? O nosso cliente, com o tempo, ele começa a reclamar. Ele começa a reclamar de serviços, por exemplo, né? Poxa, vocês conhecem alguma cozinheira que sabe fazer um peixe? Né? E nós vamos oferecer isso, nós estamos oferecendo isso para eles. Trabalho de concierge. E vamos colocar no celular deles. Quando o nosso cliente estiver vindo para cá passear, nós já vamos pôr no celular dele quais são as atrações que a cidade oferece, quais são os possíveis passeios que ele pode fazer, se ele tem filho, que idade tem os filhos, qual é a atividade que os filhos poderiam fazer, que tipo de passeio que eles gostam, se é trekking, se é passeio náutico, se é trilha, enfim, a gente vai prestar esse serviço para eles. Isso é um pós-venda, né? Exatamente. É a preocupação ali da construtora, desde entregar, né, a arquitetura, o branding, mas também o pós-venda, perfeito. Isso quer dizer que tu tá atento ao cliente depois da compra. Não só antes da compra, né? Como alguns só querem vender e depois... Pois é, aí talvez que esteja a nossa proposta, que não é nova, mas que a gente quer divulgar através do branding. Do diferencial, né? Do diferencial. Ou seja, a relação não termina quando termina a obra. A relação, ela continua. É uma sequência, é um progresso, ela vai evoluindo. Então, é muito importante para nós que o cliente fique satisfeito também depois. A relação não termina, na verdade, né? Não termina ali. Ela não termina. Porque a ideia é justamente isso, que o cliente volte a comprar, né? Volte a indicar, continue, né? A indicar a construtora, porque ele não cortou o relacionamento. Sim. E outra coisa que nós temos feito já há alguns anos e dá resultado, isso já faz acho que mais de 15 anos que a gente faz, são aquelas tratativas de vendas e que elas não se concretizam. Por uma razão ou por outra, o corretor ou, enfim, essa venda não evoluiu, não se efetivou.
Passado aproximadamente 2 meses, nós vamos fazer uma ligação para esse cliente, para saber através, ou por e-mail, ou através do WhatsApp, para saber qual foi a razão de que ele não fechou. E eles respondem. Nós dizemos bem claro para ele que nós estamos querendo saber, precisamos saber, gostaríamos que ele participasse dessa pesquisa para que a gente possa corrigir e melhorar essa narrativa, melhorar os nossos produtos para eles. E eles respondem. É interessantíssimo isso. Eles dizem, olha, não fui bem tratado às vezes, olha, aquela sala eu achei pequena, olha, a garagem, pelo meu carro eu achei que... Então, isso é ouro puro, né? Tu vai entendendo a dor do teu cliente, né? Exatamente. Então, ele está dando esse retorno para nós, assim, fantástico, né? E também tem casos que ele decidiu, não, é excelente, é muito bom, gostei, mas a minha esposa, ou enfim, eu optou por outro caminho. Mas tudo que ele puder, entre aspas, ele criticar para nós é um produto, assim, é uma mercadoria fantástica para a gente poder crescer. Saber. É escutativa, né? É escutar... E ter a humildade de entender que há pontos de melhoria, porque todo ajuste é desafiador. E daí conseguir aplicar, de fato, nessas mudanças. Então, nós até martelamos um bom tempo no desenvolvimento de entender qual seria o diferencial, o DNA construtivo. Então, uma das estratégias que nós utilizamos no processo de construção de branding é, e qual é a assinatura de estilo? Que vai fazer com que aquela pessoa olhe o empreendimento. Esse aqui eu sei de quem é. Eu sei quem é que é a empresa que está por trás desse empreendimento. Então, agora nós estamos trazendo um conceito bem legal para os novos empreendimentos. Engenheiros tem alguns empreendimentos entregues na região, né? São quantos aproximadamente? Sim, aqui na região nós temos aí aproximadamente 15 empreendimentos já entregues, né? Aqui em Balneário Camboriú, nós temos empreendimentos em Bombinhas, Barra Velha, aqui na Praia de Cabeçudas, mas é uma nova proposta agora. Esse tempo do renascimento está sendo muito importante, porque nós estamos nos preparando para esse novo desafio. Então, nós teremos em breve lançamentos na Barra Sul, nós temos um empreendimento ali na Barra Sul, na Avenida Normando Tedesco. Nós temos outro empreendimento espetacular também, que é na Avenida Brasil, olha bem, Avenida Brasil, esquina com 3700. Na região ali não tem mais terreno, não tem mais empreendimento. Esse empreendimento, ele é fantástico porque nós não temos vizinhos, são 3 ruas. Também maravilhoso, 2 e 3 suítes. Nós temos a torre principal, que nós chamamos de torre prêmio, com 4 suítes, assim, áreas espetaculares. Temos um outro empreendimento que vai ser na sequência também, na rua 3.100, apartamentos de 3 e 4 suítes. E, enfim, nós temos várias perspectivas. E a grande novidade para esse final de ano é que nós vamos lançar o nosso empreendimento na Serra Gaúcha, em Canela, no Rio Grande do Sul. Que legal! Muito bacana isso também. Fomos ouvindo o nosso cliente, ouvimos bastante o que eles precisavam, o que eles entendiam que era válido, e estamos plantando uma sementinha lá em Canela, bem pertinho da igreja ali, igreja de pedra, um local fantástico, maravilhoso, com vista para a cidade. Então, estamos indo para a Serra Gaúcha. Do norte ao sul do país. É isso aí. Exatamente. Carregando a experiência e a diversidade de diversos lugares. Perfeito, isso mostra bastante experiência e comprometimento, né? Também não é qualquer consultora, qualquer empresa que consegue atender ou diversificar, né? Tanto o pessoal do sul quanto o pessoal do norte. Gostei, parabéns. Obrigado. E olha o grau de complexidade. Sim. Porque cada cidade exige um tipo de construção, de projeto. Legislação, diversificação de plantas. O cliente tem uma necessidade específica, um desejo. Para cada cidade um tipo de cliente. Exatamente. Né? Ou morador, ou investidor, ou turista.
né? O pessoal que vai comprar para alugar. Então, isso requer bastante diversidade e também coragem, né? Com certeza. Quando a gente pensa numa obra fora do nosso território, do nosso domínio, a primeira coisa é ouvir, né? É uma vez, 2 vezes. Então, esse projeto lá de Canela levou 4 anos. Ele levou 4 anos sendo planejado, sendo estudado, né? O tempo de maturação foram 4 anos. Então, com certeza, ele vai ser sucesso. Nós temos vários parceiros lá em Canela que já se propuseram a fazer as vendas, a divulgação. Enfim, é mais um mercado que está se abrindo, que nós temos interesse lá. Perfeito. Para a gente finalizar, infelizmente, a conversa está muito boa. Quero perguntar para vocês que conselho vocês dariam para empresas, para profissionais da construção civil, né? Que é o pessoal que a gente fala aqui no podcast, que querem se destacar nesse mercado. Que sugestão, que conselho, Lizy, tu com branding ali, principalmente focada nessa área da construção? Eu acredito que quem não pensa nesse processo de construção de marca está construindo para entrar na guerra dos preços, né? Para vender barato. Então, ter um diferencial onde você já pensa nessa construção de branding, que gera o desejo, que acelera esse comportamento de compra, que aumenta a percepção de valor do teu negócio, você está investindo no futuro da tua empresa e dos teus empreendimentos. Perfeito, perfeito. Basso, quer passar um... Olha, que experiência, viu? Muito obrigado, viu? Vocês duas, assim, fantásticas, né? Estou aprendendo muito aqui, parabéns. Quem tem mais anos de experiência aqui, do norte ao sul? Pois é. O que eu posso dizer, né? Cada um deve procurar uma viagem interior. Eu ouvi de vocês duas aqui mais ou menos isso, né? Ou seja, fui buscar a resposta não fora, fui buscar a resposta dentro. Aonde está realmente a resposta? Está dentro de cada um. E o que eu penso é que as coisas vão acontecer, mas tenha consciência de que nada é para amanhã. Deve ser plantado a médio e a longo prazo. Se você for um bom profissional, se você for um bom empresário, se você for uma boa empresária, você vai ter sucesso. Mas pense no médio e longo prazo. As coisas muito rápido, às vezes, às vezes não, ele dá aquele momento de resultado, mas no tempo pode ser que ele não se mantém. Então, se você quer vir para o mercado? Venha, tem espaço para todo mundo. Todos nós estamos de braços abertos. Vamos trabalhar juntos, né, com a nova geração, né? Vocês são a nova geração, com certeza. E só tem a contribuir. Basicamente, é isso. Pensamento para médio e longo prazo. Obrigada mais uma vez. As redes sociais da Lizy e do Basso vão estar aqui na descrição do vídeo. Eu acho que a gente pôde aprender e ver que construir um prédio é só uma das etapas. A construção civil é mais do que isso, né? Construir história, valor, ter um branding com resultado que transmita tudo isso para as pessoas quando escutarem a tua marca. Nos encontramos na próxima sexta-feira e obrigado por você que ficou conosco até aqui. Curta e compartilhe esse vídeo. Bem-vindo ao espaço aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto. Nosso